Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, por aqui Marcos Xavier, e vamos para mais uma aula prática, onde estamos demonstrando aí as características da poderosa função PROC-X. Ela é muito versátil, né? Então, além de você estar acompanhando nesta série de vídeos, além dela ser uma alternativa para diversas funções, e principalmente para a famosa função PROC-V, ela também tem aí algumas possibilidades de utilização. E nesse vídeo, vamos utilizar o conceito matricial. Como é que a gente usa o PROC-X no conceito matricial? A matriz é quando você tem diversas combinações, tá? Matriz é uma base, tá? Onde você tem aí colunas, e o conceito matricial, nesse caso aqui, seria o seguinte: a combinação de alguns critérios. Então vamos analisar aqui como é que está a nossa base. Nós temos aqui a nossa base de dados, e nós encontramos a coluna com o representante, a coluna com o fornecedor. Temos também aqui a coluna com a cidade e a coluna com a entrega. Nós já criamos aqui previamente o mecanismo de consulta, então, ou seja, os critérios. Então, o que você quer retornar? Quais são as combinações? Então, esse que é o ponto principal. Aqui eu tenho 3 critérios de combinação. Então, eu vou escolher. Aqui já tem uma lista previamente criada, né? Então aqui eu vou escolher o nome do representante que eu quero analisar. Só que eu quero analisar aquele representante para um determinado fornecedor. Então vai ser a combinação do representante, do fornecedor. E além disso, aqui embaixo temos mais uma outra lista suspensa com o nome da cidade. E aí eu posso escolher qualquer cidade desta relação. Então o objetivo aqui é fazer aqui retornar qual é o tipo de entrega que foi feita para aquele representante, com aquele fornecedor e para aquela cidade. Então tem que ter a combinação dessas 3 referências: nome, fornecedor e cidade. O resultado vai aparecer aqui. Então, para o PROC-X trazer esse resultado, temos que criar o conceito matricial. É um conceito meio técnico, tá? Ele não é muito lógico, mas se você seguir aqui certinho esse passo a passo, no final o resultado é bem interessante. Então vamos lá então, vamos acionar aqui a função PROC-X, né, que é o que a gente está estudando aqui. E para começar, a gente vai começar aqui essa configuração inserindo o número 1. Tá? A princípio você pode achar estranho, né? Bom, por que estou inserindo o número 1? O número 1 na configuração interna do Excel indica que isso aqui é uma configuração matricial. Então esse número 1 aqui indica que você está trabalhando com uma matriz. Matriz seria o quê? A combinação de colunas. Então este número 1 está, digamos, indicando esse tipo de configuração para ele, tá? Você vai colocar aqui o número 1, ponto e vírgula. E agora nós temos que abrir o parêntese. Vamos abrir o parênteses. Isso. E dentro do parêntese eu vou indicar aqui qual é a primeira coluna que ele vai observar, que no caso seria a coluna de representantes. Eu seleciono toda a coluna com representante e agora eu vou colocar o sinal de igual. Então eu coloco igual. Então essa coluna aqui vai procurar qual representante? Esse que está aqui, ó, nessa lista suspensa, tá? Então essa aqui é o meu primeiro intervalo matricial. Vou fechar o parêntese. Então entre parênteses eu coloquei aqui a minha primeira matriz. Só que é claro, eu quero fazer uma combinação com outras matrizes também. Então para separar uma matriz da outra, eu vou colocar o símbolo de asterisco. Tá? O asterisco é o vezes que está na tua calculadora, tá? Mas tem que ser o asterisco. Então, nesse conceito aqui, eu não estou multiplicando. No conceito matricial, o asterisco é para separar uma matriz da outra. A próxima matriz, vou abrir parêntese, é a segunda coluna, a coluna com os fornecedores. Então, de todos esses fornecedores, qual fornecedor que ele vai buscar? Vou colocar o sinal de igual. Opa, esbarrei aqui no botão errado. Vamos fechar aqui. Então aqui, deixa eu só reposicionar, tá certo? Igual
a este fornecedor daqui. Fecho o parêntese da minha segunda matriz. E eu vou colocar uma terceira matriz na sequência. Então, para separar uma matriz da outra, coloco o asterisco novamente. Abro o parêntese. E agora, a terceira matriz é a coluna com as cidades. Qual cidade que ele vai buscar? Qualquer cidade igual a essa que eu escolhi nesta lista suspensa. Fecho o parêntese. Então veja que neste caso eu fiz a montagem de cada coluna e o que vai ser buscado em cada coluna. E cada matriz é separada entre parênteses e nessa separação, para poder fazer a classificação, eu coloco o asterisco. Agora sim, ponto e vírgula, porque depois desta combinação de matrizes, ele pergunta qual é a coluna que contém a resposta que eu desejo. A resposta que eu quero está nesta coluna daqui. Simples assim. Vamos ver como é que fica aqui a nossa combinação. Fecho o parêntese e pressiono Enter. Veja que ele me retorna o resultado corretamente. É claro que eu fiz a primeira combinação para ficar mais fácil. Então, a Ana Maria, para o fornecedor Cell Center, para a cidade do Rio de Janeiro, ela tem aqui como entrega o caminhão, que é justamente isso aqui. Vamos fazer a segunda combinação. Então, por exemplo, vou pedir aqui Caio César, para o fornecedor Mega Master, para a cidade de São Paulo. Olha lá, ele trouxe carreta. Então esse é o objetivo. Quando você tem aí uma base de dados mais elaborada, você consegue esse tipo de combinação mais interessante. É claro que se eu criar aqui qualquer combinação que não exista nessa tabela, por exemplo aqui, vou fazer uma dissimulação aqui, pegar esse nome aqui, só de trocar o primeiro nome, já me retorna esse resultado aqui, essa mensagem de erro, que é o não disponível. É claro, isso indica que a combinação que eu criei aqui, ela não existe nesta linha. Então, se você for compartilhar essa planilha com um outro colega ou um fornecedor, uma pessoa que não tem o domínio técnico do Excel, ele vai achar estranho essa mensagem. Então, aí você já viu nas aulas anteriores, eu vou colocar uma mensagem personalizada, indicando, por exemplo, que esta combinação não existe, uma frase qualquer nesse sentido. Então é só abrir novamente aqui a fórmula, vamos abrir aqui a função, vou clicar dentro do último parêntese e eu vou colocar ponto e vírgula. Quando eu insiro o ponto e vírgula, ele vai para o argumento se não encontrado. Ou seja, se essa combinação aqui não for encontrada, ao invés daquela mensagem ND, ele vai me retornar uma outra frase qualquer. Então eu vou abrir aspas aqui. Então eu posso indicar que, por exemplo, não encontrado, ou essa combinação não está cadastrada. Eu vou colocar isso aqui, não cadastrado. Não, tá? Não cadastrado. Ou qualquer frase do gênero, tá? E é claro, tem que escrever isso entre aspas duplas, tá? Com essa configuração agora já está prontinho. Eu posso pressionar Enter e veja, se eu criar uma combinação que não existe, aqui na minha base ele retorna o não cadastrado. Se eu abrir aqui e escolher aqui qualquer outra combinação que exista, deixa eu pegar aqui a primeira, deixa eu pegar aqui o Center 1000, e se eu pegar aqui o Rio de Janeiro, olha lá, ele já me retorna corretamente. Vamos pegar aqui o último aqui, por exemplo, a Ana Maria. Você pegou a Ana Maria, que já estava aqui já. Vamos pedir aqui para o Rota Central. Pedir aqui o Rota Central. E vamos escolher aqui a cidade de Ubatuba. Olha lá, ele me trouxe o transporte, que foi a carreta. Qualquer combinação que não exista, ele vai dar não cadastrado. Então fica bem completo, tá bom? Ele é uma combinação mais técnica, mas o resultado final é muito interessante, tá legal? Então dá uma praticada aí, tá certo? E por esse vídeo é só isso aí, tá legal? Agradeço a atenção e a gente se encontra na próxima aula.